noite a todos. Hoje eu vou fazer uma projeção rápida, mas primeiro vamos fechando nossos olhos, por favor. Vamos sentindo a respiração entrando, sentindo os nossos pulmões, agradecendo por esse ar que habita o nosso corpo, agradecendo por estarmos aqui essa noite com essa temperatura tão gostosa, essa noite de lua cheia, agradecendo por toda egrégora dessa casa, todos os espíritos protetores que trabalham em nome de Jesus Cristo, em nome de Deus. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui. E assim, vamos iniciando com esse sentimento de gratidão por estarmos aqui hoje encarnados. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Então, hoje, a gente pode até no final fazer um bate-papo sobre isso. Eu vou fazer umas perguntas, mas aí a gente pode parar de gravar se vocês quiserem, se vocês preferirem. Mas hoje eu trouxe alguns pontos que eu achei legais sobre a palestra que a Lucilena Galvão fez no Alma Talks. E aí eu trouxe complementos do espiritismo, lógico, do nosso querido espiritismo, porque somos todos espíritas, e o que Allan Kardec traz com esses pontos também. Então, fui linkando com o que Allan Kardec traz de alguns pontos desses. Porque, no final, Lucilena Galvão, ela é uma filósofa, professora, e ela traz muitas coisas que são linkadas com o espiritismo. Então, ela usa o estoicismo, toda essa parte, né, de filosofia de Platão, da Helena Blavatsky também. Então, na realidade, ela a professora Lucilena, ela traz muitos ensinamentos para o nosso dia a dia. Eu gosto muito disso. Então, eu trouxe uns pontos bem legais que eu peguei lá da palestra para compartilhar hoje com vocês. E a gente vai refletindo e no final a gente pode trocar uma ideia sobre isso. Então, o tema da palestra, na realidade, tinha um tema geral para a palestra, de todas as palestras do Alma Talks. Mas o da Lucilena foi lucidez, disciplina e propósitos. Caminhos para a evolução espiritual. Então, a introdução, ela começa sempre com uma introdução, uma pergunta reflexiva, né? Que é, qual é o ser humano que eu quero ser no dia que eu desencarnar? Na realidade, ela não traz isso, mas eu trouxe como uma perspectiva de Allan Kardec que a gente pode usar aqui na nossa fraternidade, né? E ela sempre traz pra gente que a vida é uma oportunidade de crescimento espiritual. E que cada circunstância é um convite à lucidez e o domínio da razão. Então, eu trouxe 10 pontos que ela foi linkando, foi fazendo os pontos, né, no dia da palestra, e aí eu vou completando com os nossos temas, nosso querido Kardec. Então, lucidez e domínio da razão. O que é a ideia central dele? É treinar a nossa lucidez, que é essencial para manter o equilíbrio diante das circunstâncias. Então, o que é treinar a nossa lucidez? É estar sempre atento, sempre aberto, sempre compreendendo o mais possível do que nós somos. Então, eu me sinto desse jeito porque eu estou com esse sentimento, por quê? Por que eu me sinto assim? No final é o autoconhecimento, é ser lúcido, estar lúcido para a vida. E aí, Allan Kardec traz que o espírito evolui pelo uso consciente do nosso livre-arbítrio. A lucidez, ela é a chave para as escolhas acertadas. Então, é nós querermos ter esse autoconhecimento. E queremos
eu normalmente falo isso, mas são todos os dias, nas pequenas coisas, nos pequenos momentos do nosso dia a dia, é querermos sermos lúcidos. Usarmos o nosso livre-arbítrio para nós e para o próximo. Então, um exercício prático é perguntar-se diariamente: eu estou reagindo com a razão ou com o impulso? Né? É exatamente isso que eu trouxe, dos sentimentos. Como essa situação me faz eu me sentir dessa forma? Por quê? Eu estou indo pelo meu lado, eu estou reagindo usando só o meu lado animal ou eu estou pensando, usando a minha lucidez, me acalmando e pensando, putz, estou me sentindo assim por esse motivo. Eu preciso melhorar neste ponto. Meu ego, a minha vaidade, enfim, uma lista que nós temos que trabalhar nessa encarnação. Mas sobre esse tópico de lucidez e domínio, é isso. E aí, no segundo tópico, eu quero trazer a poça d'água e a goteira. A gente olhar para as causas. Então, a Lúcia, ela trouxe... é muito interessante, porque ela traz uma metáfora, né? Então, existe uma gota, né? Uma goteira pingando. E aí são 3 grupos de pessoas que irão reagir com aquela goteira. Então, o primeiro grupo, os alienados, tá? A água tá caindo, né? Ah, você olha, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, é só uma goteira. E vai fazer alguma outra coisa. Vai viver a vida, né? Aí, os bem intencionados, que são aqueles que vão varrer, tirar, né? Tentar limpar a goteira, limpar a água. Show. Os terceiros, né? Os que buscam a causa da goteira. Onde está essa goteira? Então, eu acho essa metáfora incrível. É maravilhosa. Por quê? Porque eu vou procurar a causa do que eu estou fazendo para eu ficar mais lúcido, ou eu vou só limpar? A hora que eu estiver brava, com raiva, eu vou só colocar panos quentes? Ou eu vou ver de onde está vindo a goteira? De onde está vindo essa braveza toda? Ou essa irritação, ou essa ironia, que é o jeito que eu reajo para as coisas? Eu acho essa metáfora incrível, porque o que nós temos que fazer aqui nessa encarnação é procurarmos de onde está vindo a goteira. E não só limpar ou olhar para a goteira e falar, tá tudo bem. Então, a nossa reflexão com o Espiritismo é: as causas da miséria física estão na miséria moral. O Evangelho segundo o Espiritismo traz: o que falta está dentro do homem. Então é exatamente isso. A gente já sabe. O que falta não está fora. Está dentro de nós. E quanto mais nós olharmos para dentro e procurarmos o porquê dessa goteira, de onde está vindo, as coisas vão melhorando. Vamos ficando mais lúcidos. Então, a reflexão é: estamos limpando a poça ou reparando a goteira só? E aí, no terceiro ponto que ela traz também, é propósito e o ideal. Então, tenha um norte. Estamos quase chegando em 2026, então eu trouxe a reflexão de qual o seu norte para 2026. A nossa evolução, a gente não está aqui de férias. Estamos aqui como um projeto diário, e o nosso projeto somos nós. Então, o que a Lúcia traz muito é, tudo bem, nós temos
muitas coisas da vida, né? Ai, a rotina e tudo, casa, filhos, trabalho, tudo bem. Mas a gente está levando a nossa encarnação a sério? A gente colocar isso como meta, como foco na nossa vida, ela custa disciplina, a vontade e autoconhecimento, que é na rotina a gente tem que colocar. Ai, a vida vai passando aos nossos olhos e a gente não vai fazendo nada. É nas pequenas escolhas que a gente vai moldando, né? E querendo mais, e se aperfeiçoando. E aí a gente vai treinando a nossa musculatura moral todos os dias. Então, qual é o meu propósito espiritual? Como eu posso contribuir para a lei de progresso? E como Jesus disse, pelas vossas obras vos conhecerei, né? Então, a gente continua para o quarto tópico, que é disciplina e vontade. A vontade é a força criadora. A disciplina é o exercício diário, como eu já tinha falado. Então, colocarmos no nosso dia a dia. Eu estava fazendo uma reflexão hoje sobre, antes de vir, né? Tipo, estudando tudo, o texto. E assim, na minha visão, o mundo corporativo é uma escola. Não só o mundo corporativo, né, gente? Lidar com pessoas, no geral. Estar no nosso trabalho, dentro de casa, é um exercício. Ali é a nossa escola. Utilizarmos ali para a gente aprender. Hoje eu estava conversando com a mamãe, perdi um pouco a paciência, sabe? E não vou falar com quem tá gravando, mas perdi um pouco a paciência. E aí eu parei para pensar, olhar aquilo e falar: putz, o que eu preciso aprender com isso? O que em mim precisa ser mudado? Por que eu estou me sentindo desse jeito? Por que essa ansiedade me tomou? Sabe? E aí a gente tenta voltar para o eixo sempre. E é isso que a Lúcia traz tanto, que eu gosto muito, que é a gente sempre tentar voltar para o nosso eixo e perguntar: o que eu posso aprender com isso? Todos os dias. E aí, como um exemplo, né, André Luiz, em Nosso Lar, ele mostra que a nossa evolução espiritual, ela exige um esforço constante, né? Com estudos, com aperfeiçoamento, com disciplina. Então, uma prática, né, que a Lúcia traz, eu vou trazer também mais para frente, mas é uma prática simples, que é, por exemplo, você acordar e arrumar a sua cama. Por quê? Porque a parte externa, estando organizada, a sua parte interior já fica muito mais organizada. E isso é muito, muito real, né? Então, tudo que é reflexo do externo, eu tenho no meu interno também. E assim, eu vou continuar no quinto tópico, que é o domínio das emoções. Então, a Lúcia, ela traz um exercício que se chama Tratak. Eu acho muito interessante, porque é uma indiana e é um exercício, é muito antiga essa tradição, que aí você pega, não precisa ser uma página, né, com um ponto, mas você pode utilizar, por exemplo, uma garrafa de água. E aí você fixa nessa garrafa de água. E aí você fixa nela e ali você fica. O exercício do ponto é exatamente isso. Tem um círculo e aí você coloca um ponto no meio. Você fixa tanto no ponto que o círculo ele some. Esse é um exercício muito bom de concentração que, assim, além de ter a meditação, né? Que é um tipo de meditação, você estar ali
focado, tem diversos outros benefícios que trazem com isso. Você acalma, diminui o batimento cardíaco, enfim, eu estava lendo, tipo, tem diversos benefícios para fazer esse exercício. Mas no ponto filosófico, ela traz que não é só um exercício ocular, né? Um foco. É um treinamento da consciência para aprender a permanecer no essencial. Eu estou olhando ali, eu estou focando no quê? Tudo que eu foco, ele cresce, certo? Porque o meu círculo ele sumiu. É essa a lição que eu trago. Então, que a Lúcia, né, trouxe também. Então, quando a gente fixa no olhar em algo estável, a gente é obrigado a perceber o quanto instáveis nós somos por dentro. E ele mostra que a gente não perde o foco porque o mundo é caótico, mas porque ainda não aprendemos a habitar o próprio centro, o nosso próprio eixo. Então, esse ponto fixo, ele representa o que os filósofos chamam de eixo interior, que é o lugar onde a nossa alma ela se aquieta e a mente deixa de fragmentar, de ter diversos pensamentos. Esse exercício é um exercício de meditação no final, né? Para você se acalmar, voltar para o seu eixo. Isso é muito, muito importante. Quantas vezes nós fazemos isso por nós? Antes de dormir, nós fazemos uma oração, somente uma oração mais decorada ou uma oração do nosso coração? E aí, lembrando que o nosso pensamento ele é força viva. Então, Emmanuel nos alerta sobre a importância de vigiar os nossos pensamentos para não criar formas mentais negativas. Orai e vigiai, Jesus Cristo. Então, no sexto ponto que eu trouxe, é sempre a magia dos inícios, que a Lúcia fala. Também é muito importante a gente começar o nosso dia com a nossa consciência elevada, que nem eu disse da oração. Orai e vigiai. Ao acordar, nós refletirmos como que eu posso ser útil hoje. O sétimo tópico, o foco e a energia. Onde eu coloco a minha energia, ela cresce. Que é a mesma, mais ou menos do Tratak, né? Onde eu estou emanando a minha energia, ela vai crescer. Então, se eu estou o tempo inteiro reclamando, para onde a minha energia está indo? E a gente precisa o tempo todo ficar se lembrando, né, desses pontos simples da vida, do nosso dia a dia, do nosso hábito. A reclamação, no final, é um hábito. E se a gente começa a cortar ela? O que a gente pode colocar, substituir pela reclamação? Imagine a energia à nossa volta, como que vai ficar diferente? Por um simples ato, né? E aí, como continuando, né? O pensamento é vida, evitar sempre o foco mórbido. Então, reclamação, ai não, isso daqui não vai dar certo. Enfim, colocar a nossa energia em pontos bons. E isso muda. Isso muda a nossa vida, isso muda a nossa rotina, isso muda como a gente vai viver daqui para frente. E aí, o oitavo ponto que eu trouxe, que é muito interessante da Lúcia, que ela fala, é a limpeza e organização, que nem eu tinha falado. Então, o caos externo reflete o nosso interno. Não só de organizar a cama, tá? Não só de organizar o ambiente onde nós estamos, mas a gente selecionar os conteúdos que a gente consome. Isso é uma limpeza interna também. Então,
Eu seleciono o que eu vou assistir, eu seleciono o que eu vou ler, eu seleciono quantas horas eu vou ficar no meu telefone. Isso é uma limpeza interna, é uma limpeza mental. Usando, né, o sétimo tópico, para onde eu estou destinando a minha energia? Eu vou assistir um filme de terror ou eu posso assistir The Chosen, que é lindo. Eu vou assistir, não sei, algo. Não sei, eu só penso em terror, mas algo ruim ou uma palestra, ou fazer um curso, né? Do Odair, por exemplo. E, enfim, escolhas. Escolhas todos os dias. As escolhas são nossas. Ninguém vai escolher por nós. Nós somos adultos. Nós sabemos o que vamos escolher selecionar. E manter esse campo vibracional mais limpo possível, né? Quando a gente acorda, a gente pega o telefone já direto, já vai nas redes sociais, ou a gente acalma nosso pensamento, faz uma meditação ou uma oração, lê um livro, enfim. O nono tópico é sobre amor e generosidade que ela traz. Então, o comentário que ela trouxe, né, bem simplificado aqui, mas é basicamente amar mais, alargar o nosso coração, percebermos que a gente pode amar e amar cada vez mais. Não existe limite para o amor. E ela traz isso de uma forma tão linda, porque isso é verdade. Amar cada vez mais dentro de casa. A gente foi em Votuporanga, né? E aí o Roosevelt Thiago, que é um palestrante maravilhoso também, ele trouxe exatamente sobre isso. Então, o amor é dentro de casa, começar a fazer dentro de casa, e esse amor ele só se expande. Porque se nós fizermos dentro de casa, quando tá fora é muito mais fácil, né? Porque a gente se vê de vez em quando. Então, a frase que ela traz também é: dar é aquilo que sou. É colocar isso como se fosse uma tatuagem na nossa alma. Doar, ser caridoso, amar ao próximo. E assim, com isso, a gente vai ficando cada vez mais lúcido e chegando para sermos pessoas melhores. A 10ª reflexão e a última é a reflexão e a vida interior. As reflexões que nós podemos fazer no dia. Então, quem sou? Onde eu quero chegar? Então, o comentário, né? A pior solidão é estar desacompanhado de si mesmo. Eu sou o suficiente? Eu internamente me conheço? Eu, quando estou no ócio, que é o que Platão trazia, né? Eu procuro sempre alguma coisa para me distrair, porque eu não quero ficar sozinho comigo mesmo? Ou eu me entendo? Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu quero ser, onde eu quero chegar. Eu adoro essas reflexões da Lúcia. E a última frase de Kardec, né, para fechar, é: perceba-se todos os dias e reencontre o seu próprio coração. Porque assim como fala Kardec, o verdadeiro progresso começa na nossa reforma íntima, dentro de nós. Então, assim como a poça de água que só desaparece quando a gente acha o motivo da goteira, a gente deve aprender que toda transformação verdadeira nasce da investigação interior, que é olhar para cima e olhar para dentro. Então, é isso que eu trouxe como reflexão hoje, simples.
de uma palestra incrível da Lúcia e que possamos colocar cada vez mais no nosso dia a dia. Por exemplo, gosto de me lembrar todos os dias, sabe, pequenas coisas que eu posso fazer, porque é no dia a dia que a gente muda, é no dia a dia que a gente se transforma, é no dia a dia que a gente se entende cada vez mais. E é isso. Eu vou finalizar, então, por favor, vamos fechando nossos olhos novamente, respirando. Agradecendo mais uma vez por estarmos aqui essa noite, agradecendo por todas essas lições e recados da Lucilene Galvão, nossa professora, filósofa, que tanto nos ajuda, agradecendo a Allan Kardec por todos os ensinamentos que ele nos trouxe, que nós possamos estudá-lo cada vez mais e refletir todos os dias da nossa vida, para que possamos chegar no nosso eu ideal, no eu que eu quero ser no dia que eu desencarnar e olhar para trás e perceber que eu já não sou a mesma pessoa de antes, quando eu encarnei. Agradecendo por estarmos aqui na fraternidade, agradecendo a Deus e nosso irmão Jesus Cristo. Obrigada, obrigada, obrigada. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.